Márcio Hamilton, que iniciará a apresentação. Senhor Márcio, muito bom dia. Por favor, queira prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa divulgação do primeiro TRI da BB Seguridade. Antes de entrarmos na nossa performance financeira desse primeiro TRI, eu separei aqui 4 slides para compartilhar com os senhores os nossos objetivos de longo prazo, nossas prioridades para 2021 e a evolução da nossa atuação digital e as nossas métricas de sustentabilidade. Iniciando pela página 3, na nossa última teleconferência, nós destacamos nossas prioridades para 2021, alinhadas com o alicerce da nossa estratégia de longo prazo, que se resume aos nossos 5 objetivos estratégicos: ser leve e eficiente, experimentar sem medo para acertar em cheio, conectar e acelerar o digital, combinar online e offline para vencer mais e transformar clientes em fãs. Dentre as prioridades, algo que tenho sempre reforçado, o foco no crescimento sustentável do nosso resultado operacional. Isso passa por melhorar a experiência dos nossos clientes, a modernização do nosso parque tecnológico, buscando flexibilidade, agilidade e conectividade, a diversificação de canais, com foco no digital e na conquista de novos clientes, e o uso de inteligência artificial buscando aumento de produtividade, a eficácia de novas abordagens, além de acelerar a nossa agenda ambiental, social e de governança. Na página 4, temos nossas principais evoluções do trimestre, quanto à melhoria de experiência do nosso cliente e a evolução de venda dos nossos produtos nos canais digitais. Do lado esquerdo da lâmina, quanto à melhoria da experiência do cliente, destaco aqui a melhoria de 2,4 pontos percentuais no NPS do nosso primeiro TRI. Temos uma meta de aumentar esse indicador em 7,4 pontos em 2021. Isso já acima de uma melhoria de 2,4 pontos que tivemos de 2019 para 2020. Uma meta bastante desafiadora, mas que estamos muito comprometidos em alcançá-la. Lançamos uma plataforma de proteção, que atua como uma ferramenta de atração, engajamento e gamificação para aproximar o público das soluções da BB Seguros, apresentando a sugestão de produtos ideais com base na interação dos clientes. Tivemos mais de 2,5 milhões de prêmios emitidos a partir dela, ainda durante o período de experimentação. Se os senhores escanearem o QR Code daqui da tela, serão direcionados à plataforma, muito interessante. Vale a pena os senhores testarem. No aplicativo BB, entregamos uma nova área de relacionamento, uma central de seguros, integrada à página inicial, onde o cliente, além de poder comprar um seguro, tem acesso às apólices já contratadas e consegue acionar assistências e cobertura de forma 100% digital, disponibilizando acesso a todos os nossos serviços no momento que o cliente mais precisa, de forma ágil e simples. Ultrapassamos a marca de 4 mil clientes inscritos em nosso programa Beta. Os clientes se cadastram voluntariamente e nos ajudam com pesquisas, testes de usabilidade e também validam hipóteses negociais para garantir que tudo que está sendo desenvolvido será relevante e agregará valor à experiência do cliente, antes mesmo de iniciar o desenvolvimento. Falando um pouco dos nossos canais digitais, dos números apresentados aqui do lado direito da lâmina, temos aqui que 11% das nossas vendas se concretizaram por meio desses canais, nesse primeiro TRI. Seguro de vida, vendemos 4 vezes mais produtos nos canais digitais no primeiro TRI versus o primeiro TRI de 2020, graças ao nosso novo formato e a nova jornada que vieram com o novo produto. Triplicamos a venda nos planos odontológicos em relação ao primeiro TRI de 20, com ações mercadológicas focadas no digital e maior destaque para funcionalidade no app. Vendemos 39% mais planos de previdência, com intensificação de abordagem em modelos analíticos, 44% mais seguros residenciais e 16% mais seguro de veículos, com incentivo de renovação de forma simples, ágil e no meio digital. E com relação aos próximos passos, teremos para este ano um novo seguro alto no mobile,
novo seguro residencial e celular e as novas jornadas de previdência e capitalização, trazendo sempre com foco bastante forte na experiência do nosso cliente. Falando um pouco de processo de transformação digital e diversificação de canais na página 5, temos aqui como principal destaque o Broto, que ainda se encontra em estágio de desenvolvimento e a ideia é ser um ecossistema do agronegócio. Mas mesmo nesse estágio já geramos 116 milhões em negócios feitos por meio de feiras digitais, feiras de agronegócio digitais. Com relação à reestruturação da nossa plataforma de TI, tivemos agora no primeiro TRI a entrega do primeiro produto na nova arquitetura orientada por microserviços, que além da redução do time to market em deliveries para os nossos clientes, permitirá integrar nossos produtos em novos canais de forma completa e muita segurança. Todas as empresas do grupo estão nesse processo de transformação e continuaremos com foco cada vez mais na entrega de soluções que atendam às necessidades dos clientes de forma ágil, onde quer que eles estejam. A nossa iniciativa de Corporate Venture, aprovada no ano passado, já temos alguns compromissos de investimentos. Os 3 principais objetivos aqui são acelerar o desenvolvimento de novos negócios, aumentar a eficiência de processos atuais e aprimorar a experiência do cliente ao longo do seu relacionamento com a companhia. Em relação à diversificação de canais, do lado direito da lâmina, de canais e novos produtos, o volume de vendas fora do canal do banco cresceu 47% no TRI contra TRI, com destaque na captação de previdências por meio de planos corporativos. A captação de fundos multimercado cresceu 75% contra o mesmo período do trimestre passado, do ano passado. A carteira em movimento, uma nova família de produtos de previdência lançada no final do ano passado, já acumula 6,3 bilhões em ativos sob gestão. E já na plataforma aberta já temos 4 bilhões alocados em gestores de terceiros vendidos também através do produto da Brasilprev. E o que vem por aí? O que está por vir mais? Estamos focando muito fortemente na implementação de um CRM em regra de relacionamentos, o lançamento do produto de vida com componente de acumulação, que não temos hoje no nosso portfólio, a intensificação de nossa estratégia de seguro rural para áreas não financiadas de novos clientes, expansão do seguro pecuário, faturamento e a expansão de público-alvo para o seguro de vida de agricultura familiar, permitindo a venda desse produto a operações de crédito já contratadas. Esses são alguns dos pontos que a gente está focando agora para esse TRI de entregas relevantes que, sem dúvida, vão contribuir bastante na construção do nosso resultado futuro. Passando para a página 6, temos alguns destaques no trimestre referente à nossa agenda de sustentabilidade. Lembrando que o nosso modelo de negócio tem uma vocação natural para os aspectos de sustentabilidade, principalmente no social, seja incentivando clientes a poupar para a aposentadoria, seja amparando a família ou até mesmo o próprio cliente em caso de doenças graves por meio de seguro de vida ou prestamista, ou protegendo o negócio de um produtor rural caso a lavoura seja afetada por algum tipo de adversidade climática. Nesse TRI, realizamos o pagamento de 341 milhões de sinistros, sendo indenizações por morte decorrente de Covid, 79 milhões, indenizações por doenças graves, 6,1 milhões, indenizações por eventos climáticos, 74,5 milhões. Lembrando que esses são sinistros efetivamente pagos. O volume de avisos acaba sendo um pouco maior do que esse. Em Previdência, foram 2,2 bilhões em reservas pagas aos beneficiários após a morte dos titulares, sendo desse total 538 milhões por morte decorrente à infecção do Covid. Mas além dessa nossa vocação natural, nós estamos buscando cada vez mais adicionar novas características e funcionalidades a novos produtos, buscando induzir um comportamento mais sustentável aos nossos clientes. No primeiro TRI de 2021, tivemos 16,6 mil acionamentos de assistência e benefícios relacionados à melhoria de qualidade de vida dos nossos clientes, como mapeamento genético, check-up
Smart Band e orientação psicológica. Nossos produtos permitem aos nossos clientes de seguro residencial e vida o descarte de 68 toneladas de resíduo de forma sustentável. Em previdência, além de toda a nossa política específica para alocação em empresas que sejam referências em práticas de ESG, já temos diretamente 376 milhões investidos nessas empresas. E tivemos 8 milhões arrecadados em títulos de capitalização na modalidade de filantropia. Bom, esse seria um pouco do recado um pouco mais estratégico que eu queria passar para os senhores aqui no início da nossa conferência, para agora a gente entrar um pouco nos números como um todo e depois a gente passar para a sessão de perguntas e respostas. Eu vou passar para o Rafael agora o Sperendio, ele vai passar os números como um todo e depois a gente fica à disposição no final da apresentação. Rafael, por favor. Obrigado, Márcio. Bom dia, senhores. Falando aqui sobre os números do trimestre, antes de mais nada, é sempre bom ressaltar em que condições macro se deram essa entrega do resultado de 977 milhões. Então, é sempre bom lembrar aqui que o primeiro TRI de 21, nós tivemos aqui um trimestre impactado integralmente pelos efeitos decorrentes da pandemia. O primeiro TRI de 2020 praticamente não foi afetado ali no finalzinho de março, nas últimas 2 semanas, enquanto o primeiro TRI de 2021 foi impactado na sua totalidade e até de forma mais adversa do que a gente vinha observado no ano passado. Tá? Então, mesmo nessas condições mais difíceis, mesmo com as adversidades que a pandemia nos impôs, tanto no desempenho comercial quanto no próprio desempenho operacional, e aí falando mais de sinistralidade, nós entregamos aqui 977 milhões de reais no primeiro TRI, um crescimento de 2 dígitos, de 10,7% sobre o primeiro TRI de 2020. Trabalhando aqui na composição desses números, a gente observa um crescimento de 7,4% do nosso resultado operacional, não juros, mesmo com uma base difícil de comparação em relação ao primeiro TRI de 2020. O resultado financeiro cresceu 33%, com o resultado financeiro combinado de todas as empresas do grupo, que é uma alta representativa, apesar de ainda corresponder por uma parcela pequena do resultado como um todo, mas vem ganhando representatividade novamente no resultado. A gente vai abordar isso mais detalhes na próxima página. E aqui, no primeiro TRI, o principal impacto positivo ele veio de uma dinâmica um pouco mais benéfica dos índices de inflação que atualizam ali ativos e passivos do plano tradicional de previdência lá na Brasilprev. O desempenho comercial foi muito bom, de forma bastante ampla aqui, tá? Prêmios de seguros cresceram 7%, nossa captação de previdência cresceu 6%, a arrecadação com títulos de capitalização quase 8%, e as receitas de corretagem crescendo 5%. Tá? Na página 9, aqui eu trago a composição desse resultado. Então, o resultado operacional agregado combinado entre todas as empresas do grupo cresceu 9%. Aqui esse número difere dos 7% que eu mencionei na página anterior, porque aqui a gente traz um comparativo depois de impostos, tá? Para trazer um comparável aqui na formação do resultado como um todo, junto com o resultado financeiro, Se os senhores somarem aqui os 912 com 65, os senhores vão chegar a 977 milhões. Tá? Então, um bom crescimento, perto de 2 dígitos do resultado operacional depois de impostos, conforme eu mencionei na página anterior, e financeiro, 65 milhões de reais, representando aí 6,6% do nosso resultado, o que ainda é um patamar bastante baixo, quando a gente se compara com os números históricos, onde o resultado financeiro chegou a contribuir com 25%, 30% do nosso lucro como um todo. É uma tendência de recuperação que a gente observa e espera para 2021, tá? Diferentemente do que nós observamos nos últimos anos, onde o resultado financeiro acabou sendo sempre um peso que nós vínhamos carregando no nosso resultado final, na última linha. Mas a partir do primeiro TRI de 2021 como um todo, o resultado financeiro ele deve ser muito mais um vento a favor do que um vento contra, como nós vínhamos observando nos últimos anos.
Aqui na página 10, iniciando o nosso comparativo, né, ano contra ano, por linha de negócio, nós observamos aqui que o 7% de crescimento de prêmios emitidos de seguro, ele veio aqui em boa parte impulsionado pelo crescimento de vida, né, de 15% ano contra ano, e rural, residencial, crescendo aí perto de 30%, tá? Um desempenho muito bom ano contra ano. O prestamista ele teve uma queda de 28% no comparativo com o primeiro tri do ano passado, e aqui por diversos fatores, tá? Entre eles, o novo produto, sempre é bom lembrar, né, ele tem um preço menor do que o produto anterior, uma vez que ele garante, né, apenas o saldo devedor, né? Vocês vão lembrar que o produto anterior ele cobria o principal, né, ao longo de toda a vigência da operação. O novo produto ele só cobre o saldo devedor alinhado às principais práticas de mercado. Então, ele reduz o preço, embora a nossa expectativa é que ele seja mais rentável do que o produto anterior. Tá? Mas nesse período de transição do portfólio antigo para o novo, isso já era esperado, tá? Um impacto maior em prêmios, mas que deve ser diluído, né, à medida que o tempo vai passando. Tá? Além disso, tivemos outros efeitos que acabaram impactando, tá, em decorrência do cenário macro, onde nós tivemos alguns clientes com uma necessidade um pouco maior de crédito, que na renovação, né, ou até na rolagem da dívida, eles optaram por não renovar o seguro, tá? Uma vez que eles estavam em uma situação de uma necessidade um pouco maior do crédito como um todo. Tá? Então, isso também acabou impactando no comparativo ano contra ano, principalmente mais no início do ano, janeiro e fevereiro. Tá? Os senhores observaram os dados da SUSEP, em março ainda não tem divulgado, mas os senhores conseguem ver o número aqui saindo por diferença, né, com base na nossa divulgação. Ele vem num desempenho crescente, uma recuperação gradual ao longo do primeiro tri, sendo que em março nós já voltamos a uma média de emissão aí de 200 milhões de reais no mês, tá? Então, a gente tem uma expectativa de uma recuperação desse desempenho comercial, mas ela deve ocorrer de forma mais gradual e mais forte no segundo semestre do ano, tá? Passando aqui pelos indicadores operacionais, observamos aqui um impacto mais direto da pandemia, então uma alta de 8 pontos percentuais, aproximadamente no índice de sinistralidade, basicamente aqui decorrente dos sinistros por morte causados por Covid, né, de uma forma comum mais ampla aqui em todos os produtos com cobertura de morte. A linha trafejada, e aí os senhores podem observar aqui um comportamento bem mais, vamos chamar assim, estável ao longo do tempo. A sinistralidade ela teria ficado praticamente flat ano contra ano. Aí, se nós excluíssemos aqui os impactos decorrentes dos avisos de sinistro por morte de Covid. Né? O Márcio mencionou na fala dele, já pagamos aqui perto de 80 milhões de reais de indenizações por Covid, mas ali é desembolso de caixa efetivo, mas os avisos, eles superam muito mais esse número, né? Os avisos já se aproximam aí a 160 milhões no primeiro tri de 2021. Né? O índice de comissionamento também teve queda, ano contra ano. Aqui, o principal fator que levou essa queda no índice de comissionamento foi o principal desempenho do prestamista, tá? Como mencionei na página anterior, por conta da redução do volume de prêmios emitidos. Os senhores vão lembrar que o prestamista ele tem ali o componente de bônus de performance, né, em caso a corretora supere as metas de venda, né, respeitando alguns gatilhos, a seguradora paga um bônus de performance incremental, né, aquilo que é a corretagem padrão do produto. Então, como o prestamista está tendo 28% ano contra ano, nós não tivemos aqui o reconhecimento de bônus de performance do prestamista e por isso essa queda no índice em relação ao primeiro tri de 2020. As despesas administrativas tiveram queda aqui, que era 14,8, 12,9 no primeiro tri de 21, principalmente por menores despesas com Fundo de Estabilidade e Seguro Rural e também menores despesas com deslocamento, localização e funcionamento de uma forma como um todo. Tá? O índice combinado teve um aumento
em relação ao primeiro TRI de 2020, principalmente aqui, o fator que levou esse aumento do combinado foi a sinistralidade, como os senhores podem ver, foi em parte compensado pela redução do comissionamento e despesas administrativas, mas não totalmente. Tá? Então, teve essa elevação em relação ao primeiro TRI de 20, O resultado financeiro teve uma queda de 26%, aqui é efeito direto da redução da taxa média Selic em relação ao primeiro TRI de 2020, e o lucro cresceu 1%. Tá? Apesar da queda do financeiro e da piora do combinado, o aumento do volume de prêmios ganhos decorrente da performance comercial, que a gente está acruando o nosso resultado, acabou impulsionando o lucro líquido ano contra ano e também uma menor alíquota efetiva de impostos. Tá? Esses foram os principais drivers de crescimento do resultado da Braskem ano contra ano. Aqui na página 12 nós trazemos um gráfico que na verdade, evidencia, né, o comportamento da sinistralidade é só um reflexo daquilo que aconteceu no país como um todo, em termos de aumento tanto de novos casos decorrentes de Covid, como nas mortes, né, nos óbitos em si. Então, a gente observa um aumento quase que exponencial ao longo do primeiro TRI, um impacto maior no mês de março, né? E, logicamente, né, com o aumento das restrições, né, aumento do isolamento social praticado ao longo do mês de abril e também um aumento na imunização, né, da população de uma forma geral, a gente já observa uma estabilidade no mês de abril. Essa tendência ela não vai se repetir a princípio no mês de abril, e a expectativa é de que com o avanço da imunização da população, a gente volte a observar aqui uma tendência de redução, né, em óbitos e de casos de Covid. Passando para a Previdência, página 13, observamos aqui um aumento de 6% no volume de contribuições, chegando a 11 bilhões de reais. Só destacando que esse é o melhor primeiro trimestre aqui da história da Brasilprev, um desempenho bastante robusto nesse início de ano. A captação líquida ela teve uma queda de 44%, né, principalmente por conta de um maior volume de pagamento de benefícios. Aqui, mais uma vez, Covid impactando. Tá? Então, os clientes que morreram em decorrência de Covid, essa reserva é revertida ao beneficiário. Isso acabou impactando a captação líquida nesse primeiro TRI de 21. O índice de resgates aumentou no TRI contra TRI, embora ano contra ano ainda tenha uma queda de 0,2 pontos percentuais, mas ainda assim longe dos níveis mais altos, como a gente observa uma série histórica mais longa desse indicador, tá, na Brasilprev. As reservas de previdência cresceram 7% nos últimos 12 meses, e eu destaco aqui o aumento da participação de fundos multimercados no total de ativos sob gestão, que praticamente dobrou nos últimos 12 meses, né, em linha com aquele esforço que nós vivemos comunicando ao mercado, né, de aumento da participação desses fundos no total de reservas da companhia, buscando aqui estratégias de investimento que gerem mais valor para os nossos clientes, obviamente sempre respeitando o perfil bastante conservador, né, que nós temos em média aqui na nossa base de clientes, mas aos poucos, gradualmente, a gente vai mudando, buscando essa maior geração de valor e que justifica, né, a manutenção da nossa taxa média de gestão, inclusive com aumento, né, de 0,01 ponto percentual, quando a gente compara primeiro TRI de 21 com o primeiro TRI de 2020, levando aqui a um crescimento da taxa de gestão, da receita com taxa de gestão de 5% ano contra ano. Né. O resultado financeiro, como eu falei no início da minha fala, que foi de menos 25 milhões no primeiro TRI de 21, um desempenho melhor do que aquele que nós observamos no primeiro TRI 20, justamente por conta da redução do diferencial entre GPM e IPCA, né, que acabou colaborando positivamente aqui para o resultado financeiro da Brasilprev, e o lucro crescendo 56% no primeiro TRI de 21 contra o primeiro TRI de 2020, ajudado aqui não só pelo aumento das receitas com taxa de gestão, a melhora do índice de eficiência. A Brasilprev também foi uma empresa que mostrou melhoria nas despesas administrativas. Isso é bom ressaltar, né? Foi um comportamento que nós observamos praticamente todas as empresas do grupo, com melhora nos indicadores de eficiência. Tá?
e a melhora do resultado financeiro. Então, a gente teve uma contribuição positiva a praticamente todos os vetores de geração de resultado da Brasilprev no início de 2021. Tá? Passando para a operação de capitalização na página 14, nossa arrecadação com títulos de capitalização cresceu 8% ano contra ano, com destaque aqui para os títulos de pagamento único, né, já representam quase 60% da arrecadação do primeiro trimestre. O resultado financeiro também teve um desempenho bastante positivo, uma margem financeira de juros aqui aumentando 80 bases em relação ao primeiro trimestre de 2020 e contribuindo, obviamente, para a melhora do resultado financeiro como um todo, crescendo 35% ano contra ano. Nós tivemos aqui um impacto bastante positivo também do hedge que foi feito, tá? Então das operações, eles vão observar aqui uma abertura da curva de juros, e a Brasilcap, ela investe aqui fundamentalmente em títulos pré-fixados, então nós adotamos uma estratégia de incremento de proteção bastante forte, né, à medida que nós vimos essa curva abrindo, protegendo boa parte dos ativos pré na ponta longa da curva, e esse hedge acabou gerando esse impacto positivo no resultado financeiro da companhia nesse início de ano. E aí, obviamente, boa parte do resultado da Brasilcap ele vem de resultado financeiro, então esse aumento de 35% acabou sendo aqui o principal driver para crescimento de 28% do nosso resultado no primeiro TRI de 21, no comparativo ano contra ano. Tá? Falando sobre distribuição na página 15, as receitas da corretora cresceram 5%, né, que é reflexo de tudo aquilo que eu falei, tá? Principalmente do desempenho de seguros rurais e vida na Brasilseg, e do aumento da arrecadação, tanto de previdência como em capitalização. A margem líquida teve uma melhora de 0,4 pontos percentuais, aqui mais uma questão de mix, tá? O mix de vendas ele acabou sendo mais concentrado em produtos de menor custo de ressarcimento, e aí, por fim, o nosso lucro acabou crescendo num ritmo superior ao crescimento de receitas, né, crescendo 6% ano contra ano, atingindo 506 milhões no primeiro TRI de 2021. E para finalizar a apresentação, nós trazemos aqui um comparativo, né, do nosso desempenho com o nosso guidance divulgado no início do ano. Sempre bom ressaltar, né, que nós dimensionamos todos os intervalos do guidance para comportar os impactos vindos de uma segunda onda da pandemia de Covid. Tá? Então, resultado operacional, não os juros, excluindo aqui o resultado operacional da holding, chegamos a 7,4% de crescimento, muito próximo do piso de 8%. Lembrando aqui, mais uma vez, que estamos comparando aqui um primeiro trimestre impactado integralmente pela pandemia contra um primeiro TRI do ano passado, praticamente sem impacto de pandemia. Os prêmios emitidos da Brasilseg dentro do intervalo, 7,3%, né, intervalo de 7 a 12, e reservas de previdência, 6,4% de crescimento em 12 meses, no intervalo de 4 a 7%. Tá? Então, de forma geral, é um resultado muito bom, mais uma vez, crescendo 2 dígitos, apesar do agravamento dos efeitos da pandemia de Covid-19 nesse início do ano. Comparando com o primeiro TRI do ano passado, onde a gente praticamente não teve efeitos da pandemia, é um resultado bastante robusto, mostrando mais uma vez aqui toda a resiliência do nosso modelo de negócios, né, mais uma vez sendo provada nesse ano de 2021. Tá? Bom, esses eram os principais pontos que eu gostaria de destacar aqui na minha apresentação, e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.